Êxodo 20, versículos 1 a 17, diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento. O quarto mandamento é o seguinte: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Que encerram os 4 primeiros mandamentos, que alguns chamam de a primeira tábua, os relacionamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical, e começam os seguintes, chamado por alguns de segunda tábua, que são os relacionamentos horizontais com o nosso próximo. 5º mandamento: honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. 6º mandamento: não mate. 7º mandamento: não cometa adultério. 8º mandamento: não furte. 9º mandamento: não dê falso testemunho contra o seu próximo. 10º e último mandamento: não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pela tua presença, pelo teu agir aqui em nosso meio nessa manhã, e peço-te que em nome de Jesus, o Senhor fale aos corações, que o Senhor desperte aquele que precisa ser despertado nessa manhã, que o Senhor venha a trazer luz à nossa mente e fogo ao nosso coração, que o Senhor se agrade das nossas vidas e seja o Senhor exaltado em tudo que fizermos ainda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Pedir ajuda aqui aos universitários. Essa imagem é um pouco assustadora, um pouco aterradora. Eu vou explicar para vocês o que significa. Mas ali tem a seguinte frase: Latiate one speranza voi que entrate. Latiate one speranza voi que entrate. Está escrito exatamente aqui. O que é isso? Essa imagem foi desenvolvida a partir de uma obra chamada, primeiramente, de comédia, que depois passou a ser conhecida como a Divina Comédia, do escritor Dante Alighieri, que escreveu no século XIV. E ele faz uma descrição do que seria o inferno, fala dos 9 círculos do inferno, e Dante, muito inspirado e muito criativo, descreveu o que seria o inferno, esses 9 círculos do inferno, e muitas imagens que pessoas têm do inferno estão mais ligadas à obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, do que às próprias Escrituras. Isso é uma coisa que a gente precisa ver. Às vezes a gente acredita mais no que a gente aprendeu do que a gente aprende das Escrituras. Por exemplo, tem pessoas que pensam que Satanás vai reinar para sempre no inferno. Ele não vai, ele vai ser condenado. Então, Satanás não está num trono lá e vai ficar espetando as pessoas pela eternidade. Não é isso que vai acontecer. Mas o inferno é uma realidade. A Bíblia fala muito sobre isso. E Dante Alighieri, na sua criatividade fantástica como escritor, escreveu a Divina Comédia. E no canto 3 da Divina Comédia, cujo o início do título é o seguinte: A Porta do Inferno, ele descreveu algo que essa figura procura descrever. Ele estaria aqui do lado de Virgílio, que o conduz na sua caminhada pelo inferno,
E ele aqui vê uma multidão de pessoas entrando pelas portas do inferno. E segundo, volto a dizer, isso é uma ficção. A Bíblia não fala isso, mas é bem interessante o que ele diz. Na porta do inferno, nesse portal gigantesco, que as pessoas estão pequenininhas lá embaixo, entrando no inferno, tem uma placa, e nessa placa tem um escrito grande, que eu vou falar só a última frase, que é essa que eu li, Latiate on esperanza voi que entrate, que significa, deixai a esperança vós que entrais. Não é um conceito bíblico, quer dizer, um conceito não é algo que nós extraímos da Bíblia, mas é uma ilustração bastante interessante. O que ele está dizendo? À medida que as pessoas adentram pelo inferno, a placa bem grande diz assim, deixai ou abandonai toda a esperança vós que entrais. Embora, irmãos, a Bíblia não nos dê nenhuma base para entendermos que assim é de fato a porta do inferno, essa frase é muito interessante. Porque, de fato, quem adentra pelo inferno, deixa nas portas do inferno toda a esperança de sair de lá. Que nunca mais vai sair, nunca mais vai ter paz, nunca por toda a eternidade terá qualquer esperança. Então, se você conhece alguém que morreu ontem, sem ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa adentrou pelo tormento eterno, porque quem morre hoje no Senhor vai para a presença de Deus em espírito, no que a teologia chama de estado intermediário, desfruta de algum bem, mas quando Jesus voltar, teremos corpos glorificados, falarei sobre isso na escola dominical, afinal, falarei sobre Apocalipse e escatologia, mas não vai dar tempo de detalhar muito isso, mas quando Jesus voltar, se você morrer agora em Cristo, você já estará na presença do Senhor. Mas Deus não nos criou para ser espírito, Deus nos criou com um corpo. Então, quando Jesus voltar, teremos um corpo glorificado, habitaremos em novos céus e nova terra, que vai ser aqui mesmo, tudo vai ser refeito, esse banco tão bonitinho, esse púlpito de madeira legal, vai ser tudo queimado, consumido pelo fogo, aquele carro zero que você acabou de comprar, vai virar combustível para o fogo, Deus vai renovar todas as coisas e viveremos eternamente na presença do Senhor. E aqueles que morrem sem confessar e crer na obra de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já experimentam do tormento agora, quando Jesus voltar, experimentarão de um tormento maior por toda a eternidade. Então, certamente podem adentrar, se não for exatamente assim, com esse princípio, deixai toda a esperança, não tem mais jeito. Então, quem morreu sem Cristo ontem, quem morrer sem Cristo hoje, se você morrer sem Cristo, você vai adentrar ao inferno, a um lugar de tormento, onde não há mais nenhuma esperança. Então, embora Dante Alighieri tenha criado na sua genialidade isso que não a Bíblia descreve dessa forma, o princípio é muito poderoso e interessante. Latiate on esperança, voi que entrate. Deixai a esperança, vós que entrais. Obrigado, meus irmãos. Mas o que isso tem a ver com o 10º mandamento? Qual relação se pode ter com o 10º mandamento que diz, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ao chegarmos ao 10º mandamento, ao final dessa jornada pelos 10 mandamentos, conhecido também como decálogo, ou no próprio livro de Êxodo, como as 10 palavras, nós devemos não deixar a esperança como alguém que entra no inferno, mas deixar toda a esperança de salvarmos a nós mesmos. Porque o que o decálogo faz é nos mostrar o caráter de um Deus maravilhoso, de um Deus bondoso, de um Deus, como cantamos repetidas vezes aqui, que é santo, 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 digno de louvor, que tem um caráter perfeito. Então, os 10 mandamentos, como toda a palavra de Deus, ele tem esse caráter duplo, como uma moeda. De um lado mostra a grandeza, a beleza, a perfeição, a nobreza, a virtude de Deus. Mas do outro lado da moeda, expõe a maldade do nosso coração. Porque fazendo uma análise sincera, é igual quando você vai fazer uma tomografia. Eu acho que eu fiz uma vez, mas eu lembro de ter feito um exame que eu entrei, o negócio fazia um barulho, um barulho muito estranho. E muito esquisito aquele negócio. Mas se você for fazer uma tomografia, ela vai revelar o que está dentro do seu corpo. E os 10 mandamentos revelam o que está dentro da nossa alma. Porque se a gente for bastante sincero e bastante introspectivo, levarmos isso para o coração, nenhum de nós ficará em pé na presença de Deus. Porque fatalmente algum de nós vai cair em algum caminho, ou alguns dos mandamentos, e precisaremos reconhecer que não há esperança. Não
porque estamos entrando no inferno, como ilustra Dante Alighieri, mas porque não podemos salvar a nós mesmos. Isso é o âmago do Evangelho, irmãos. Infelizmente, muitas igrejas, no afã de botar a gente para dentro, de fazer crescer a igreja, têm pregado uma mensagem muito antropocêntrica, muito centrada no homem. Não, mas se você for um homem de caráter, esses dias, duas pessoas totalmente diferentes, sem nenhuma relação com elas, duas pessoas, que eu não sei nem se conhecem uma outra, falaram sobre mim, que visitaram igrejas em que o louvor era maravilhoso, a igreja muito estruturada e tudo, mas a mensagem era muito coach, muito aquela coisa centrada no homem. Lê um texto e começa a falar, e falar de conselhos, de coisas assim, para você ter uma vida melhor. Duas pessoas, não tem nenhuma relação uma com a outra, me falaram isso, de igrejas próximas aqui, não aqui em Jacarepaguá. E com isso eu não estou dizendo que a nossa igreja é a única que prega o evangelho, tem muita igreja séria, tem muitos pastores sérios. Às vezes uma igreja, metade do tamanho da nossa, com 1/4 da membresia do que a gente tem, pregando a palavra, pregando o evangelho. Nós não somos a única igreja que busca ser fiel às Escrituras, não somos. Louvado seja Deus por isso. Mas há muitas igrejas que abandonaram a pregação dura do evangelho, que tem graça, mas tem juízo, que tem amor, mas também traz correção, para tentar agradar o pessoal, mas isso não traz salvação, irmãos. Porque está no âmago do evangelho mostrar a nós mesmos que nós somos pecadores. Então, o 10º mandamento, ele coroa o decálogo, dizendo, em outras palavras, aí é uma analogia que eu tomei a liberdade de fazer: deixai toda a esperança de salvar a você mesmo. Eu não sou capaz de me salvar. Você não é capaz de se salvar. Por quê? Se você não escorregar no primeiro, conseguir desviar do segundo, nem aquele filme do Matrix, né, que o cara faz assim e a bala pá. E aí você, não tomo no nome do Senhor, meu Deus, em vão. Não fico falando, tudo é o nome de Jesus. Jesus está mal. Não, sou cuidadoso com o nome de Deus. Escapa do terceiro. Eu busco guardar um dia de culto ao Senhor, o 4º mandamento. Eu honro meu pai e minha mãe. Como o jovem rico falou para Jesus, Jesus tocou na ferida. Então vai lá, vende tudo que tem e dê aos pobres. Ele, porque era muito rico, saiu entristecido. Talvez você consiga escapar de boa parte dos mandamentos. Ou você escape do 6º mandamento e fala assim, eu não mato ninguém. Mas aí você vai lá em Mateus e Jesus fala, quando você fica com muita raiva, fala, raca. Parece mesmo que você está escarrando, é uma coisa, literalmente o termo original, raca. Parece que você está escarrando como se fosse cuspir aquela pessoa da sua vida. No seu coração você já matou. Ou como o 7º mandamento, não adulterarás, eu nunca traí minha esposa. Legal, somos dois. Mas, se no seu coração você intentou contra outra mulher, já caiu. Então os mandamentos vão no coração. Mas quando chega no 10º mandamento, o que nos anteriores estava implícito, no 10º mandamento está explícito. O que os anteriores deixam implícito, e Jesus esclarece lá alguns, como eu falei agora, não matarás, se você ficar com raiva de alguém como se você matasse, não adulterarás, se olha com uma mulher que não a sua, com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Se isso estava implícito nos anteriores mandamentos, no 10º mandamento está explícito. Porque a cobiça, ela começa no coração. Então, quando ele fala, não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo, Deus tocou na ferida e nenhum de nós escapa. Eu gostaria de falar sobre esse 2º mandamento, 10º mandamento, perdão, a partir de duas perspectivas. Uma fala primeiro de anseios lícitos. Alguns pensam, então, se eu não devo cobiçar, eu não devo desejar nada. Eu devo desejar uma vida assim, igual, né? Eu vou viver de luz, vou sair andando pela rua, perambulando, e vou respirar, e vou me manter. Não devo ter desejo, não devo ter anseio, porque tudo que eu cobiçar é errado. Não é isso que o 10º mandamento nos ensina. Então, falarei sobre os anseios lícitos, mas depois sobre os anseios ilícitos, que os 10 mandamentos nos mostram. Primeira coisa, os anseios lícitos. A Bíblia não condena a busca por alegria, por bens, por riquezas, desde que isso não se torne idolatria no seu coração. Semana passada eu estive à noite na igreja da freguesia, me convidaram para tocar baixo lá. E, Luciano, vou te contar um segredo. Foi tão bom ir num culto só tocar baixo, há muito tempo que eu não fazia isso. Eu amo tocar meu instrumento, não conduzi o culto, não preguei, só orei, fiz uma leitura no final. E foi muito abençoador estar ali, os irmãos, na comemoração do aniversário do nosso pastor Roberto Azen. E o pastor Luiz Alberto pregava a mensagem, e ele fez uma citação do John Wesley, que eu achei muito interessante, que John Wesley disse, eu peguei um artigo, depois eu vou compartilhar com os irmãos, pedi ao Vitor que me lembre de compartilhar quando a gente passar a mensagem, o artigo.
que descreve isso em mais detalhes, mas John Wesley disse o seguinte: ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. Novamente, ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e doe o máximo que puder. John Wesley foi um homem que, nas suas viagens itinerantes como pregador, temos irmãos aqui que foram da Igreja Metodista, Rafael, Daiane, Otileia e Nelson, é verdade, que Nelson foi há mais tempo, né? Eles são mais recentes, que eram da Metodista. Conhecem bem o legado de John Wesley. John Wesley ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Esse artigo expressa isso de forma bem explícita. Ele ganhou muito dinheiro, mas ele decidiu viver uma vida simples, viver uma vida na frugalidade, assim, uma vida sem grandes luxos. E ele tinha uma vida simples, começou a ganhar dinheiro, continuou com a sua vida simples, começou a ganhar mais dinheiro, ganhar muito dinheiro, e segundo esse artigo, ele aumentou não o seu padrão de vida, mas ele aumentou as suas doações. E fez muitas obras de caridade, de amor, além de pregar o evangelho com muito vigor, pois ele era um grande pregador da palavra de Deus. E ele disse isso: ganhe o máximo que puder. Se você tem condições, de forma lícita, sem se tornar idolatria, de ganhar mais dinheiro, de ter uma vida, dar uma vida mais confortável à sua família, faça isso. Estude mais, faça cursos. Eu lembro que isso falou muito ao meu coração na época que eu trabalhava no escritório de engenharia. Eu vira e mexe fazendo uns cursos. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso lá na UF, em Niterói, de um software que havia sido lançado de projeto de engenharia chamado PDMS. Eu não lembro por quanto tempo, acho que foi uns 2 ou 3 meses. Eu saía do Flamengo, atravessava a ponte Rio-Niterói, às vezes eu chegava um pouquinho mais cedo na UF, na Universidade Federal Fluminense, e encostava o carro lá e dava uma soneca no carro, porque depois eu tinha aula até acho que 10 horas da noite, tinha que voltar para Jacarepaguá, para no outro dia sair de casa antes de 6 horas da manhã, para estar no escritório de engenharia novamente, trabalhando o dia inteiro, em cima de um computador. Se você tem condições de avançar sem se tornar idolatria, sem que você abandone a sua família, abandone a sua igreja, abandone o seu ministério, ganhe o máximo de dinheiro que você puder, mas poupe o máximo que puder. Muitas pessoas ganham muito dinheiro, mas não conseguem viver bem. Tem gente que ganha muito menos, e assim, eu vejo isso muito convivendo na igreja, que tem pessoas que são mais simples e têm uma vida muito mais organizada, do que pessoas que têm uma renda muito maior e não têm uma vida organizada. Então, poupe o máximo que puder e doe o máximo que puder. Seja generoso, abençoe a vida dos outros. Isso agrada o coração do Senhor. Lembra do que falei na oração há pouco? Atos 20, 35. É mais bem-aventurado dar do que receber. Palavras do Senhor Jesus registradas no livro de Atos, segundo o relato do apóstolo Paulo. Então, ganhe o máximo que puder. Então, o 10º mandamento não proíbe que você busque riquezas lícitas e de forma lícita. Estude, trabalhe. Eu pensava nessa época que trabalhava no escritório de engenharia, já que eu tenho que ficar 8 horas trancafiado dentro de um escritório, trabalhando, eu vou procurar gerar uma receita maior para ter mais tranquilidade, para abençoar a igreja, abençoar missões, para dar mais conforto à minha família. E assim eu conduzi no período em que estive trabalhando com engenharia. Então, se você tem condições de fazer isso, faça isso. Eu lembro que algumas vezes meu pai foi me visitar lá no escritório, e ele me via sentado, eu usava 2 monitores, tipo o Vitor está ali atrás, 2 monitores, e meu pai chegava, ele ficava do meu lado. Meu pai foi professor universitário a vida inteira, professor da UERJ, e ele falava assim: eu não sei como é que você aguenta ficar o dia inteiro na frente de um computador. Eu ia surtar. Eu entro em sala de aula, dou uma aula, vou para a minha sala, depois vou para outra, que não sei o que, ficar o dia inteiro sentado na frente de um computador. Mas isso, né, Rafael, para quem tem esse chamado, né, Anderson, para quem tem essa vocação para trabalhar com TI, ou então com projetos de engenharia, ou seja lá o que for, não é tão pesado às vezes, mas a gente suporta. Mas pense nisso. Você tem uma forma de ter um recurso melhor, que vai dar mais condições de você investir na sua família, até na sua saúde, no cuidado com a sua casa, com você mesmo, e na igreja, nas missões, faça isso. Mas poupe, não se deixe levar pelo consumismo e doe o máximo que puder, disse John Wesley. Então, o 10º mandamento não proíbe os anseios lícitos. Eu quero ter uma casa um pouco maior. Eu e Tatiana morávamos num apartamento de 52 metros quadrados, com um banheiro, sem varanda, e aí veio outro. Quando chegou o 3º, eu falei: vamos orar, porque está ficando um pouco apertado. Glória a Deus pelo apartamento que temos, louvado seja Deus por isso, mas se Deus nos der graça, vamos tentar adquirir um melhor. E fomos para oração, fomos para o joelho, e fomos trabalhar, e fomos buscar, e Deus nos concedeu um apartamento melhor. Louvo a Deus pelo período que moramos ali, mas hoje temos
um pouco mais de conforto. A Raquel tem um quartinho dela pequenininho, que é uma dependência de empregada que foi revertida, né? Daniel e João no quartinho deles, eu e Tati no nosso, temos um pouco mais de conforto, com muito trabalho, com muito desafio, com mais uns 30 anos para pagar o financiamento do apartamento, mas estamos lá. Se você pode comprar sem financiamento, glória a Deus, mas não é o meu caso. Então, se você tem condições de melhorar um pouquinho, faça isso, de forma lícita, sem idolatria. Agora, há os anseios ilícitos, que o 10º mandamento fala de forma muito explícita. E o primeiro que ele diz, não cobice a casa do seu próximo. Não vou falar para você levantar a mão, senão todo mundo vai levantar a mão, né? Ou muitos deles. Mas quem nunca foi na casa de um amigo e saiu de lá pensando, a casa dele é tão arrumada, poxa, é tão bonita, tem olha que varanda, olha que vista. Uma vez, só para descontrair, a minha irmã é muito engraçada. Minha irmã sabe aquela pessoa que está sempre bem, sempre alegre, sempre vê coisas boas em tudo? Essa é minha irmã. Então, um dia, a gente foi na casa da minha sogra, que teve um aniversário, ela mora aqui na Gabinal, e é de frente para a praia, mas assim, tem uns 10 quilômetros até a praia, né, Sarinha? E aí a gente falou assim, minha irmã, é tudo maravilhoso, que não sei o quê, abraçou a mãe da minha sogra falecida, Dona Maria. Ai, que bom, quanto tempo, nunca tinha visto. Falei, irmã, você não conhecia ela, como é que você fala quanto tempo? Ela é tão animada, tão feliz. Aí eu falei, daqui a pouco você vai falar que a gente mora de frente para a praia, né? A gente está de frente para a praia. A praia está uns 10 quilômetros daqui, mas ela está de frente. Então tem gente que você vai e fala, pô, mas o fulano mora de frente para a praia, mora num apartamento tão bonito, mora numa casa. Glória a Deus, se alegra. A Bíblia fala, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Tem gente que na hora de chorar com os que choram está lá, chora junto, vai no sepultamento, dá apoio, isso é maravilhoso, louvável. Mas você consegue se alegrar com os que se alegram? Eu lembro, irmãos, eu tenho um amigo meu, vou confessar meu pecado publicamente, que a gente fez escola técnica junto, entramos juntos no Cefet. Eu não era cristão, aí depois eu me converti, ele sempre foi crente. Aí eu entrei na faculdade de engenharia antes dele, só que depois eu abandonei, ele continuou, fez mestrado, glória a Deus pela vida dele. E aí teve um momento que eu estava passando um sufoco e ele estava com uma vida muito confortável. Eu falei, poxa, isso é pecado, irmãos. Glória a Deus que meu irmão estava avançando e eu me arrependi do meu pecado, pedi perdão a Deus. Mas talvez você cobice a casa do seu pai. Por que ele tem uma vida tão mais confortável do que eu? Outra coisa que ele diz, não cobice a mulher do seu próximo. Só uma coisa importante, para deixar bem claro aqui. Os 10 mandamentos não são só para homens, amém? Então, quando fala não cobice a mulher do seu próximo, você, irmã, não pense assim, estou livre. É só para homem casado. Não. É para todos nós. Então, quando você fala, mas o marido dela é tão romântico, o meu parece um cavalo. Cadê a Tati? Bom, tá. Ela já deve ter pensado isso. Bebeu uma. Que nem eu falei assim, né? A irmã sonhava casar com um cavalo, com um príncipe no cavalo branco. Meu sonho era casar com um príncipe no cavalo branco. Aí passa um tempo, ela fala, meu Deus, só veio o cavalo, o príncipe não veio. Então você olha, mas o marido dela é tão trabalhador, é tão esforçado, é tão dedicado. Ou você, poxa, olha que legal, ela tem um marido, que eu não tenho, eu sou solteira, estou viúva, né, nunca casei. Aí depois você vai descobrir que o marido da outra ronca. Cada um. Que em suma eu quero dizer, irmãos? Não, a esposa do outro é tão bonita, parece que não envelhece. Tá? O tempo passa e ela não envelhece, e a minha não é a mesma coisa. Cuidado. Não cobiçará a mulher do seu próximo, não cobiçará o marido da sua próxima. Amém, irmãos? Precisamos ter contentamento, algo que trabalhamos com as mulheres alguns anos atrás. A Úrsula ainda não liderava, mas participou ativamente desse trabalho. Um livro chamado Contentamento. O 10º mandamento fala de contentamento. Não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Aí aquela irmã, desculpa falar das irmãs mais uma vez, que olha... Oi? Não, mas eu vou falar do homem depois, agora eu vou invertir só a hora. Mas olha lá, ela está sempre bonita, olha o cabelo dela, ela faz escova, ela faz unha, por quê? Falando da Adriana, não. Oi, Cali. Mas também ela tem empregada, ela tem uma mulher na casa dela todo dia, ela tem uma pessoa que ajuda ela 2 vezes por semana. Aí os homens, o carro dele está sempre arrumadinho, sempre bonitinho, o meu está amarrado com arame, mas
Se tiver, leva para o Carlinho resolve. Né, Carlinho? Mas aí, também, ó, lá no condomínio dele, ele tem um cara que ele dá 20 prata para o cara limpa o carro toda semana. O cara faz isso, o cara faz aquilo. Também filho de mecânico. Aí é fácil, né? O pai dele é mecânico, qualquer problema que tem, né? O cara chega na casa do irmão, tudo arrumadinho, as luzes tudo no lugar, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo não sei o quê. Aí, lá em casa tem lâmpada caindo, tem negócio... Também, ó, marido eletricista é mole, né, Marcelo? Aí qualquer problema ele resolve rápido. Não cobiça as servos do seu próximo, não cobiça as servas do seu próximo, vai mais. Nem o seu jumento, nem o seu boi. Aí talvez alguém pense assim, aqui eu não desejo o boi nem o jumento de ninguém. Mas te olhou um irmão com um carro novinho, ou que fez aquela viagem, igual ontem eu brinquei no batismo, né? Porque eu sempre falo para os irmãos, a vida cristã não é um passeio no shopping, mas é um campo de batalha. Aí vem o irmão Nelson, aí outro nível, né? A vida cristã não é um passeio num resort em Angra. Aí eu falei, tá bom, eu falo do shopping do Anil, o Nelson fala do resort em Angra. Cada um no seu quadrado. Mas não é um resort em Angra, nem um shopping no Anil, que é muito bom, diga-se de passagem. Estou muito feliz de dar um passeiozinho no shopping, mas é um campo de batalha. Mas o irmão viajou, o irmão fez um cruzeiro, o irmão foi para Nova York, o máximo que eu fui foi na Avenida Nova York, ali em Bom Sucesso. O mais perto que eu fui a Nova York foi isso. Irmãos, a cobiça está lá no coração, não deixe seu coração. A gente fala brincando porque nós somos patéticos, irmãos. O ser humano é ridículo muitas vezes. Então nós rimos da nossa própria miséria. Mas isso é muito, muito sério, irmãos. Como tem andado seu coração? Ao proibir a cobiça da mulher, da casa, do servo, do boi ou do jumento, ou seja, das posses do outro, Deus está nos mostrando que devemos ter uma vida de contentamento e nos alegrar com aquilo que Deus tem nos dado. Volto ao item anterior. Não quero dizer com isso que a sua casa está caindo aos pedaços. Né? Você, marido, não fale hoje no almoço quando a esposa reclamar daquela lâmpada que está 2 meses para você trocar e você não troca. Aí fala, irmão, o pastor falou de não cobiçar a casa do próximo. Tem nada a ver com isso. Vai e resolve o problema em casa. Ou a mulher que não gosta de lavar a louça, que deixa tudo sujo. Não, o pastor falou que tem que ter contentamento. Não olha para a mulher do outro que lava tudo, deixa arrumadinho. Não tem nada a ver. Vai, se esforça, trabalhe. Lembre do primeiro ponto. Vamos cuidar bem da nossa casa. Mas o 10º mandamento é sobre não cobiçarmos. Mas eu queria... E ele termina de forma muito categórica. Talvez você esteja escapando, de novo, igual Matrix. Eu não cobiço o carro do outro, o boi do outro, o jumento do outro, a casa do próximo, a mulher do outro. Mas aí, Deus encerra os 10 mandamentos de forma assim, que não sobra para ninguém. Leia comigo o final do versículo 17. Nem coisa... Todos juntos, sim, em voz alta. Nem coisa alguma pertence ao seu próximo. Pronto. Aí acabou. Aí não sobra para ninguém. Eu não cobiço o jumento, não cobiço o boi, não cobiço o carro, não cobiço a mulher, não cobiço a casa, não cobiço os servos. Mas se alguma coisa no seu coração, já quebramos o mandamento do Senhor. Agora eu já falei para os irmãos que os 10 mandamentos aparecem em 2 trechos das Escrituras. Em Êxodo 20, e quando Moisés já está às portas da terra prometida, que ele não entrou por causa da sua desobediência, ele repete, faz 5 discursos lá em Deuteronômio, e entre eles está os 10 mandamentos. E vá comigo em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, é uma repetição do 10º mandamento. Diz assim, Deuteronômio 5, 21. Não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo. Se você estiver atento, você vai perceber que houve uma inversão na ordem. Eu não sei por que está invertida a ordem, não sei se isso tem algum significado, porque são as mesmas coisas. Lá em Êxodo 20 está assim, não cobice a casa do seu próximo, não deseje a mulher do seu próximo. E aqui em Deuteronômio 5, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo. Mas é a mesma coisa, só a ordem que está invertida. E aí, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Você percebe alguma diferença lá de Êxodo 20? Já falei a primeira, que é a inversão, mas aí vamos entender que está tudo lá, só mudou a ordem, eu não vejo algo significativo aqui, talvez. Mas além disso, eu vou facilitar para você.
Fica aí com Deuteronômio 5 aberto, e eu vou ler Êxodo 20, 17. Diz assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Você percebeu alguma diferença em Deuteronômio 5? Hã? Êxodo 20 não fala de... E Deuteronômio fala de... nem o campo. Isso digo eu, não o Senhor, irmãos. É uma interpretação livre minha, que eu falo isso com muito temor, que eu tenho muito temor quando eu falo as coisas de Deus, mesmo a gente às vezes descontraindo. Mas por que Moisés acrescentou o campo em Deuteronômio e não tinha lá em Êxodo? Qual era o contexto de Êxodo 20? Eles tinham acabado de adentrar o deserto, fizeram uma aliança em Êxodo 19 e estavam caminhando pelo deserto. Alguém tinha campo? Não. E agora em Deuteronômio 5? Ainda não tinham. Estavam às portas de entrar à Terra Prometida. Mas entrando na Terra Prometida, livro de Josué, vencendo as batalhas, tomando posse, aí cada um ia ter o seu. E o que eu penso aqui? Mais uma vez, digo eu, não o Senhor. Talvez essa acréscimo, não a palavra de Deus, mas esse detalhe no mandamento, porque lá, a gente já viu, no final fala, nem coisa alguma, então já abrangeu tudo. Mas talvez, ao falar do campo, Moisés esteja tocando um pouco numa questão circunstancial, porque aquele povo passaria a ter campos. Então, você podia não desejar os bois, os jumentos, não devia, os servos, a mulher, a tenda do próximo, mas agora o próximo também ia ter campos. E o que eu quero trazer de reflexão para nós hoje? O 10º mandamento não engloba tudo, mas nós devemos aplicar a questões do nosso dia a dia. Por exemplo, nos dias de Moisés, não tinha toda essa ênfase que há na estética que em nossos dias. Isso, irmãos, tem sido doentio. Essa ânsia. Eu tenho falado sobre o cuidado com as vestimentas e reforço isso. Cuidado, mulheres, especialmente pais de adolescentes, com a roupa que a sua filha... Dá uma checada, dá uma verificada se é uma roupa que é adequada, se não está... mas as minhas amigas da escola usam. É aquele discurso que a gente sempre fala, suas amigas da escola prestam conta aos pais delas. Aqui em casa quem manda sou eu e sua mãe, então você não vai botar essa roupa, pode colocar a segunda roupa. Não, mas essa roupa está boa para botar outra por cima. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a questão da estética. Há uma ânsia na nossa cultura muito grande. Eu tenho falado de 3 ídolos, em algumas pregações, voltarei a falar isso em breve, se Deus assim permitir, que começam com do nosso tempo. O erotismo, a estética e o entretenimento, que inclui os esportes. As pessoas estão muito fascinadas por esporte. Agora tem futebol, né? Tem um time aí que está ganhando um monte de coisa, eles estão felizes, mas tudo bem. A gente até brincando, nas eleições, quando me pedirem o título, eu vou perguntar qual. Os caras estão tirando onda, né? Mas, tudo bem. Mas você ter o seu time de futebol, você assistir um jogo ou outro, você assistir uma série, isso é um ponto. Mas até que ponto isso passa da medida e se torna idolatria ou uma coisa que você não pode viver sem? Ou então, a questão do erotismo, que entra no 10º mandamento, você está cobiçando alguém que não é a sua esposa ou o seu marido. Mas a questão da estética, irmãos. Eu queria trazer cuidado, especialmente com as irmãs. Os homens também. Cuidado com essa ânsia de querer fazer e acontecer e sempre estar investindo demais. E, volto a dizer, eu não quero estabelecer normas, que não cabe a mim fazer isso de púlpito. Mas há um excesso. O Bispo Walter tem falado muito isso nos presbitérios, às vezes também em alguns vídeos que ele bota no YouTube. Há um excesso, irmãos. Antigamente a igreja tinha um excesso, talvez, de proibir tudo. Até conversávamos sobre isso ontem, né, Silene e Bruno? Havia um excesso de nada era permitido, tinha a igreja até que falava que se a mulher pintasse a unha ia para o inferno, que não sei o quê. Havia um excesso legalista para um lado. Mas acho que a gente está caminhando para um excesso do outro lado de achar que tudo é normal e pessoas gastam dinheiro, pessoas são oprimidas por querer, por cobiçar, ter uma aparência que já não cabe mais. Uma pessoa de 50 anos, como eu estou quase, não vai ter a aparência de um jovem de 20. Eu estava vendo as fotos do batismo ontem, falei, que lindo, olha que bênção, glória a Deus, olha o Daniel, olha a Alice, olha a Maria Vitória, e esse velhinho do lado dele, sou eu. Quase isso, né, Luciano? Falei, meu Deus, como eu estou com o cabelo branco. Eu cortei o cabelo essa semana, eu falei, meu Deus, estou quase careca. Umas entradas estão avançando, não devia ter cortado o cabelo antes do batismo, tiraram foto. Irmãos, você não pode falar nada, você está bem para caramba de cabelo. Mas, assim, é o curso natural, irmão. Não dá para esconder a idade, não. Não dá para achar que vou tirar uma foto quase 50 com a aparência de 20, né, Luciano? O tempo passa. Então,
tenha contentamento também. Por que eu trouxe isso agora nesse contexto? Não quero jogar pedra em ninguém, mas quero que você reflita em amor. Porque pessoas têm sido oprimidas pela cobiça de aparecer como a artista da televisão, como o cantor tal, como a cantora tal. Isso gera uma opressão e a pessoa gasta um dinheiro que não tem, cria uma expectativa desnecessária e talvez esteja quebrando o 10º mandamento. Ao cobiçar, não o servo ou a serva do seu próximo, não o jumento ou o boi do seu próximo, não a casa ou a mulher do seu próximo, não o campo do seu próximo, já em Deuteronômio, dentro desse contexto da posse da terra prometida, mas a aparência do seu próximo, que é do seu próximo. Deixa ela fazer o que ela quiser, com a vida dela, com o rosto dela, com o corpo dela. Viva a sua vida com contentamento. Creio que essa é uma aplicação válida do 10º mandamento para os dias de hoje, em que não cobiçamos jumentos ou bois, mas às vezes cobiçamos a vida do outro, às vezes cobiçamos a aparência do outro, e isso muitas vezes tira pessoas do foco e da verdadeira piedade. Vá comigo em 1 Timóteo 6, e já vamos concluir. Texto muito importante sobre contentamento. 1 Timóteo 6. Vou ler só o versículo 6, que o tempo não permite ler mais. Inclusive foi o texto que o pastor Luiz Alberto pregou terça-feira. Mas 1 Timóteo 6. Vou ler o 6 e o 10. Mas se você puder, depois leia mais. Esse texto é maravilhoso. Não, vou ler de 6 ao 10, por favor, me permita perder mais uns 30 segundos. 1 Timóteo 6, 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos... Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos insensatos. Olha a cobiça implícita aqui. E nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Lê o versículo 10 comigo, por favor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. O dinheiro, se ele for um bom servo, ele pode ser muito útil para você, mas se ele for o senhor da sua vida, ele vai te levar à ruína. E o versículo 8 diz, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Muitas pessoas falam errado o que Jesus disse lá em Mateus 6, 33, que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tem gente que fala assim, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso que Jesus disse. Jesus falou, buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? O que ele falou antes, a comida, a bebida e os vestimentas. Então, o 10º mandamento nos chama a viver uma vida de contentamento. Que sejamos mais gratos por aquilo que Deus já nos deu e menos cobiçosos daquilo que Deus não nos deu. Talvez você encontre mais alegria para a sua vida, olhando mais para as bênçãos que Deus... Igual o casal no Éden. Tinham várias árvores. Eles cobiçaram a que Deus não lhes deu e você sabe o resultado. Lasciate ogni speranza voi que entrate. Deixai a esperança vós que entrais. Segundo Dante Alighieri, está na porta do inferno. Mas o 10º mandamento vem para nos alertar, para nós não adentrarmos as portas do inferno. Ele vem nos mostrar que nós precisamos de um Salvador. E vá comigo em Gálatas 3, a última leitura. Gálatas, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, logo, para que é a lei? Vou fazendo uma paráfrase aqui, para que os 10 mandamentos? Para que o 10º mandamento, que fala da cobiça, que coroa o decálogo e mostra que todos nós somos pecadores. Logo, para que a lei? Gálatas 3,19. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que o quê? Viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só.
Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Ou seja, a lei não pode dar vida, porque senão nós viveríamos pela lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Para que, leia o final do versículo 22 comigo, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Versículo 24, ele diz, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, ou em outras versões, nosso aio, para nos conduzir a Cristo. Então, o propósito do decálogo e de toda a lei de Deus não é te fazer entrar pelos portais do inferno e ler, se de fato estiver escrito lá, deixai toda a esperança vós que entrais. Mas é para que você deixe toda a esperança de salvar a si mesmo. Que você reconheça, assim como eu, que nós precisamos de um Salvador. Que você reconheça que a lei de Deus mostra o caráter excelente de Deus e mostra a ruína do nosso pecado. E que nós nos agarremos a Cristo, que morreu na cruz sem pecado, derramou seu sangue precioso em nosso lugar. Que a lei nos conduz, é o aio, é o guardião, é o pedagogos lá no grego, é o que conduz a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que somente Ele pode nos conduzir a Deus. Senão estaremos debaixo da maldição da lei e adentraremos os portais do inferno. Jesus falou muito sobre o inferno. Infelizmente a igreja perdeu esse hábito. Porque muitas igrejas não pregam a palavra de Deus. Mas isso é uma realidade, irmãos. A gente precisa voltar a falar do inferno. Não para amedrontar as pessoas, mas para trazer a realidade do destino daqueles que rejeitam Cristo. Mas louvado seja Deus, porque nós cremos em Cristo, cremos na obra de Cristo, e não nos justificamos na lei. Devemos obedecê-la naquilo ao máximo, e pedimos auxílio do Espírito Santo, mas não poderemos nos justificar da lei, senão todos nós estaremos encerrados no pecado e seríamos condenados. Mas louvado seja Deus, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, derramou seu... Queria muito celebrar a ceia agora, esse culto, mas volte à noite, a gente vai celebrar a ceia. Acho que esse culto conduzia para a gente participar da ceia, mas o pastor é chato, faz tudo certinho, né? Então vai ter que ser a ceia de noite, Luciano. Mas à noite vamos participar da ceia. Se puder, esteja conosco. Eu quero te propor um exercício espiritual. Quem sabe essa tarde, durante o seu almoço, ou naquele cochilinho que você vai dar à tarde, reflita no que você ouviu essa manhã. Faça uma tomografia do seu coração. Será que eu estou cobiçando a mulher do próximo? Será que eu estou cobiçando a vida do próximo? Será que eu estou cobiçando a conta bancária do próximo? Será que eu estou cobiçando o carro do próximo, o apartamento do próximo, o campo do próximo, a aparência da próxima ou do próximo? A saúde? Faça essa avaliação essa tarde. E se você puder, volte à noite com o coração quebrantado, cheio de vontade de participar da ceia como um pecador, assim como eu, que assim como o pão é rasgado, o corpo de Cristo foi rasgado, foi moído, para que eu e você fôssemos salvos, porque nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Vamos orar?